Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Transtornados, tristes, revoltados com a revogação da Lei Magnitsky? Pois é, eu também estou, eu não esperava por essa. Mas calma que nem tudo está perdido e com certeza tem muita coisa por trás que a gente num primeiro momento não entende, mas que lá na frente as coisas vão começar a fazer sentido. Na verdade, agora eu já vejo aqui sentido no que está acontecendo, né? Não que, repito, eu concorde, eu fiquei feliz com a decisão do governo norte-americano, não é isso, tá? Olha só, eu acabei de chegar do trabalho, cara, ontem eu vi essa notícia e eu fiquei transtornado, tá? Fiquei desanimado, fiquei triste, eu não esperava por isso. E num primeiro momento eu não entendi de fato a movimentação do governo norte-americano, de Donald Trump, né? Quer dizer, por que num primeiro momento ele vai lá, sanciona Alexandre de Moraes, afirma que ele é um violador de direitos humanos, desrespeitou aí diversos preceitos constitucionais, de tratados internacionais, inclusive, que o Brasil é signatário, faz parte, portanto tem que seguir, e agora ele revoga essa decisão, né? Claramente houve um acordo, a gente vai falar sobre isso, separei alguns pontos aqui para a gente comentar, mas o primeiro deles, talvez o mais importante que todos nós precisamos entender num primeiro momento, é que Alexandre de Moraes não foi perdoado. Não, os Estados Unidos não chegaram e bateram o martelo dizendo que, olha, a gente errou, na verdade ele não é um violador de direitos humanos, não, isso não aconteceu. Quer dizer, teve ontem um evento lá no SBT, onde Alexandre de Moraes discursou, agradeceu ao Lula e disse que a verdade foi restabelecida. Não, nada mudou. Alexandre de Moraes e as suas ações, elas continuam. E é evidente que ele violou, sim, direitos humanos, é evidente que ele desrespeitou a Constituição, é evidente que ele... Enfim, é evidente tudo que vem acontecendo. Todas as arbitrariedades. Nada disso deixou de acontecer. Assim como Lula, ele não deixou de ser corrupto, Lula não deixou de ser um condenado, quer dizer, ele deixou, lamentavelmente, pelo que aconteceu, seus amigos no Supremo. Mas os crimes não deixaram de acontecer, de existir. Eles existiram, dinheiro foi devolvido, como o próprio ministro e relator na época do STF mencionou, dinheiro foi devolvido, crimes aconteceram, mas o foro competente não era Curitiba, sim Brasília. Então, anula-se o processo e começa tudo de novo. A mesma coisa com Alexandre de Moraes. A diferença é que para revogar a Magnitsky, num primeiro momento, e eu digo num primeiro momento porque nada impede que ele possa voltar a ser incluído na lista, foi justamente essa barganha, esse acordo que houve entre Brasil e Estados Unidos. Quando nós temos acordos, meus amigos, as duas partes cedem alguma coisa e as duas partes oferecem alguma coisa. E é claro, quem tem o maior poder sai ganhando na história. Tem algum segredo nisso? Não. E o Brasil, historicamente, sempre participou de acordos internacionais, né? Isso não é nenhuma novidade. Por exemplo, o Brasil só foi para a Segunda Guerra Mundial, né? Os pracinhas, a nossa Força Expedicionária Brasileira, porque o Brasil, à época, quis uma siderúrgica, né? Getúlio, na época, falou, não, eu preciso de uma siderúrgica aqui. Ah, você quer uma siderúrgica? Tá bom, a gente te dá uma siderúrgica, né? Os Estados Unidos. E aí o Brasil ganhou uma siderúrgica, entrou na Segunda Guerra, depois... as nossas tropas foram lá lutar contra os nazistas, contra os autoritários, venceram, voltaram para o Brasil e viram que aqui nós tínhamos um regime muito similar ao que eles foram combater lá na Alemanha, lá na Europa, né? E aí, enfim, a partir dali o regime aqui começou a ruir, enfim, história para um outro vídeo, mas o fato é que isso não é nenhuma novidade para o Brasil, tá? Novamente nós tivemos um acordo, há diversos aspectos envolvidos nessa negociação e a gente precisa entender que num primeiro momento, o Brasil não saiu tão prejudicado assim com a revogação da Lei Magnitsky, né? Não foi só uma vitória, a gente tem que admitir, foi uma vitória para Alexandre de Moraes, foi uma vitória para o governo Lula, que estão em conluio, né? Eles estão ali aliados. Então é 2 contra 1. De um lado nós temos STF e Lula, né? Executivo e o judiciário juntos contra o povo, juntos contra o legislativo, né? Hoje, essa semana a gente teve a revogação de uma medida que o Congresso tomou em manter o mandato da Carla Zambelli, por exemplo, e aí vai lá o Alexandre de Moraes e revoga essa decisão. Então, claramente, nós temos ali 2 contra 1. Eles estão com maior poder. Infelizmente, a gente não tem como evitar certas coisas hoje. Sabe, por exemplo, recentemente o STF decidiu que as redes sociais é que têm o dever de moderar o conteúdo. Então, tudo que a gente posta nas redes sociais, a partir de certo ponto,
As redes sociais é que vão poder, aliás, vão ter a obrigatoriedade de definir se aquilo é lícito ou não, viola algum preceito ou não. E quem é que vai definir esses preceitos? É claro que alguém nomeado pelo governo Lula, não é? Ou seja, transferir a responsabilidade por moderação de conteúdo para as redes sociais é igual a censura. Porque as redes sociais, para não deixarem de existir, para não levarem multas milionárias aqui no Brasil, né? Para não deixarem de operar aqui no Brasil, vão censurar todo e qualquer conteúdo, sobretudo vinculado à política. Isso vai inviabilizar o trabalho das redes sociais aqui. Com isso, o governo norte-americano vai perder bilhões de dólares em impostos, em arrecadação. Então, Donald Trump, ao fazer isso, ele evita que as Big Techs elas sejam reguladas aqui. Evita a censura. Eu pergunto a vocês, ano que vem, 2026, ano eleitoral, com a internet livre, a gente tem ou não tem condição de fazer um presidente? A gente tem ou não condição de fazer maioria, principalmente no Senado? E com as redes sociais censuradas, a gente teria a mesma condição? Acho que não. Para a gente vencer o debate, para a gente vencer qualquer coisa, basta que os dois lados possam falar em igualdade de condições, esquerda e direita. Ali a gente vence. A verdade, ela prevalece sempre, né? Eu acho que isso aí é passivo, né? Ninguém discute isso. E Donald Trump conseguiu isso pra gente. E claro, de quebra, ele evita perder ali bilhões de dólares em arrecadação através de impostos das redes sociais que operam aqui. Né? Porque elas pagam imposto aqui também no Brasil, em certa medida, mas principalmente nos Estados Unidos. Então Donald Trump não está fazendo isso só pelo Brasil. É claro que ele quer ganhar em cima disso também. Ele tem que ver, claro, o interesse do Brasil, dos Estados Unidos em primeiro lugar. America First. Ele não está errado, né? De outro modo, a gente não tem que virar e culpar os parlamentares ou culpar até o povo. Porque a gente teve uma janela de oportunidade e não aproveitamos. Não é que a gente não aproveitou. A gente não tinha os meios de ação, cara. O executivo está em conluio com o judiciário, são 2 contra 1. É difícil reverter qualquer coisa que venha para a mesa agora. Né? A gente foi para as ruas, a gente fez protesto, a gente fez manifestação, tudo de maneira pacífica, ordeira. Mas, enfim, não surtiu o efeito desejado. Né? Talvez tenha faltado ali mais insistência, mais empenho. Né? A gente devia ter ido para a rua 2, 3, 4 vezes na semana, todos os dias. Eu não sei, talvez tenha faltado alguma coisa, mas não ficamos inertes, fizemos a nossa parte. Eduardo Bolsonaro fez a parte dele. O PL da dosimetria, que olha só, pode sim virar anistia, porque isso pode ter entrado nesse acordo também. Né? Além de terras raras, além de parar a negociação entre Brasil e China de certos aspectos, né? Principalmente ali em questões tecnológicas, exploração espacial, que o Brasil poderia ceder um espaço aqui para a China desenvolver, enfim, também não quero entrar nessa questão, mas principalmente a questão das redes sociais, que Donald Trump barrou o avanço da censura aqui, e também o PL da dosimetria. Não teria sequer saído do papel a dosimetria se não fosse a articulação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Né? Veja a importância que foi ele ter ido para lá, fazer as denúncias, mostrar o que estava acontecendo aqui e, portanto, pressionar o governo americano, aliás, o governo brasileiro, a ter que negociar, sentar na mesa de negociação com Donald Trump, ceder em certas questões e ganhar alguma coisa. Veja que Lula, mostrando realmente, provando o meu ponto, que ele está em conluio com Alexandre de Moraes, com o STF, né? Talvez ele tenha um sentimento de dívida com ele, ao invés de negociar alguma coisa para o povo brasileiro, para o Brasil, como foi no passado, né? O Getúlio pediu aí, não estou defendendo o Getúlio, pelo amor de Deus, tá? Pediu uma siderúrgica, né? Não pediu, por exemplo, dinheiro para ele, enfim, pediu uma siderúrgica, né? O Lula teve a oportunidade de pedir qualquer coisa. O que ele pede? Para livrar o amigo dele, Alexandre de Moraes. Ele está preocupado com o povo? Não, ele quer isso aqui para o povo. Ó. Ele quer que o povo se dane. Ele está preocupado com quem ele deve. Está preocupado com Alexandre de Moraes. Então isso mostra que realmente o Lula está, em primeiro ponto, coladinho com o STF, colado com Alexandre de Moraes. E em segundo ponto, que ele cedeu e cedeu muito. E o que ele cedeu vai ficar explícito aí nas próximas semanas. Talvez essa questão da anistia, ela passe, porque o senador Esperidião Amin, que é relator da dosimetria lá no Senado, já sinalizou, veja só, que vai pender sim para anistia. Ele é defensor da anistia. Então nada impede
que isso tenha já sido acordado e que por isso o Espiridion Amin já deu aí essa sinalização e que a questão possa ser apresentada através de um destaque no PL da anistia, aliás, da dosimetria, no Senado, vire PL da anistia, volte para a Câmara e seja aprovado lá na Câmara também. E que seja sancionado pelo Lula, não é? E aí, de algum modo, eles tentem emplacar o Lula como bonzinho, que não sei o que, na verdade, não importa, porque o povo já sabe que o Brasil é uma ditadura em curso, né, comandada, a gente sabe muito bem por quem. Não importa o que o Lula faça, ele não vai conseguir mudar a pecha dele de autoritário, de ditador, de conluio, com a gente sabe com quem. Entende? Então, pode ser que a gente tenha uma surpresa aí nos próximos dias. Quarta-feira, essa questão será pautada lá no Senado, como antecipou o Davi Alcolumbre, e talvez o PL da dosimetria vire PL da anistia e seja aprovado, sem interferência do Supremo. Por quê? Porque os Estados Unidos já sinalizou que vai cumprir a parte deles. Tirou a Magnitsky do Alexandre de Moraes. Deiko, mas se houve um acordo e se o Alexandre de Moraes der para trás no acordo, como deu com o Bolsonaro? Bolsonaro não tinha os meios de ação para revidar. Donald Trump tem. Da mesma maneira que retirou o nome do Moraes da Lei Magnitsky, pode incluir novamente no estalar de dedos. E não só de Alexandre de Moraes, né? Então, meus amigos, vamos dar tempo ao tempo e entender que o problema é nosso, deve ser resolvido por nós e que essa revogação, esse acordo, ele não foi de todo ruim. Pelo contrário, a gente conseguiu coisas que sem ele, sem essa pressão iniciada lá por Paulo Figueiredo e pelo Eduardo Bolsonaro, a gente não teria nada, nem sequer o PL da dosimetria. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até logo.